Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu peço a você que tem me ouvido todos os dias um pouco de paciência, porque as mensagens têm sido longas, mas eu tenho mantido o padrão para você não perder o raciocínio de toda a instrução que é dada neste canal, tá? Então, você viu a violência de Aminon com a irmã, você viu os motivos pelo qual a violência que ele cometeu foi pesada, tanto da parte dele, quanto o mal causado à sua irmã, ele foi grave, tanto pelo motivo de ele ter a forçado, quanto pelo motivo de ele ter abandonado, né? Ele tratou a donzela, a virgem, a mulher pura, como se fosse uma coisa qualquer, e isso sempre foi abominável no meio do povo de Deus. E é claro que tudo que Aminon fez foi para se cumprir a palavra de Deus contra Davi. Não vamos esquecer que o rei Davi, ele destruiu a família do capitão Urias e se apossou de uma mulher que não era dele. Por isso Natã afirmou que a espada jamais se afastaria. Gente, quando a Bíblia fala espada, a Bíblia fala da violência e da morte, tá? Não é necessariamente a espada o objeto cortante, mas fala da violência e da morte. E a Bíblia diz, por intermédio de Natã, que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Então Aminon violenta Tamar e passa 2 anos tranquilamente. Tanto que o mesmo erro que Davi cometeu, o Aminon ele cometeu. Aminon esqueceu da maldade que ele fez. Ele já estava vivendo tranquilamente entre os outros irmãos, ele já estava vivendo a vida comum do palácio, ele já estava vivendo a vida comum dos jovens filhos do rei, tá? Para o Aminon, nada aconteceu. Mas os filhos de Davi tinham também obrigações, tá? E Absalão, ele tinha um rebanho. Lá no verso 23 do capítulo 13, diz assim: passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Razó, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: teu servo faz tosquia. Peço com o teu servo venha o rei e os servidores do rei. Mas o rei disse a Absalão: não, filho meu, não iremos todos juntos, porque ficará muito caro para você. Insistiu com ele Absalão, porém Davi não quis, mas abençoou Absalão e a sua festa. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa aí conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: por que Aminon iria contigo? Sabe, por mais que Davi fingisse não conhecer os filhos, Davi entendia da maldade, porque Davi praticou a maldade. Mas Absalão insistiu com Davi: deixa Aminon ir, porque todos os filhos do rei estará lá. Então Davi permitiu. Verso 28 diz assim: Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, o matareis. Não tenham medo, pois não sou eu que vos ordena. Sejam fortes
e valentes. Meu amigo e minha amiga, quando nós vemos essa passagem da Bíblia, nós observamos alguns pontos importantes da atualidade. Quantas vezes as pessoas organizam festas e essas pessoas que organizam festas são responsáveis pelo sangue de alguém, pelo derramamento do sangue de alguém, pela violência contra a família de alguém. Quantas vezes nessas festas você vê a morte, você vê a desonra familiar, né? Um grande exemplo de desonra familiar é o carnaval. Quem vai para o carnaval não vai apenas para ouvir o som, para dançar, né? O carnaval, ele é a festa da prostituição. Ninguém é de ninguém, né? As campanhas que mais aparecem no carnaval é que quem vai se divertir tem que usar camisinha, né? Quando você olha para o carnaval, ela é uma festa que é verdadeiramente característica da carne, tá? É uma festa voltada à destruição do homem. Quando você vê também dentro do carnaval, muitas pessoas vão para a festa para encontros com seus desafetos. É lá que Beltrano me paga, é lá que eu me vingo de fulano. Você vai ver que as festas em que junta bebida e número de pessoas, geralmente tem alguém ali com a intenção do caos. E essa foi a oportunidade perfeita para Absalão se vingar de Aminon, mesmo 2 anos depois. Mesmo Aminon achando que ele estava impune, mesmo Aminon achando na cabeça de Aminon, como é do povo de hoje em dia, foi só sexo. Ela se recupera, ela sai dessa, vai encontrar alguém que goste dela, né? São essas coisas que você ouve hoje em dia, mas a marca espiritual, ela é muito mais profunda, tá? A mesma marca que estava no coração de Tamar estava no coração de Absalão, porque Absalão amava a irmã. Tanto amava a irmã que ele começou a sentir a dor que a sua irmã sentia. Se você olhar no verso 22, se você olhar no verso 20 do capítulo 13, você vai ver que Absalão fala com a irmã: Aminon também não é teu irmão? Ora, pois, minha irmã, cala, não se angustie o seu coração por isso. Mas olha o que diz aqui: assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Então Absalão, durante 2 anos, ele estava com a irmã inconsolável. E ele estava aparentemente vivendo a vida comum, esperando a oportunidade para julgar o irmão que nunca foi julgado por ninguém. A Bíblia diz que não há crime que fique impune. Você pode ser perdoado, bote isso na sua cabeça, mas você não fica isento da responsabilidade do seu pecado. Davi agora estava a ponto de colher dos frutos mais amargos que ele plantou. Davi agora estava a ponto de perder o seu filho. No verso 29, diz assim: os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então os filhos do rei se levantaram e cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda a caminho quando a notícia já havia chegado a Davi, dizendo: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum escapou. Sabe, aquela pessoa da fofoca, aquele povo que gosta de transformar um mal em outro maior? Esse chegou contando a notícia para Davi.
E isso também veio da parte de Deus, para que Davi sentisse no coração o peso do pecado que ele havia praticado. O verso 31 diz assim: o rei se levantou, rasgou as suas roupas, se lançou por terra, e todos os servos que estavam presentes também rasgaram suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense, meu senhor, que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon. Meu amigo e minha amiga, você que está ouvindo a mensagem agora, você que está me acompanhando todos os dias, você que me acompanha todos os dias, diga amém, diga graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra quem é esse Jonadab? Você consegue lembrar quem é esse Jonadab? Vamos ler o versículo 32 para ver se você lembra. Eu falei sobre Jonadab em nosso estudo. Está aqui, ó. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense, meu senhor, que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon. Você consegue entender quem é essa criatura que está tentando confortar o rei? Está dizendo ao rei que só morreu Aminon? E Jonadab ainda acrescenta, ele diz assim: pois assim as afeições de Absalão já revelavam que Absalão faria isso desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. E olha que Jonadab conforta o rei dizendo: não meta, pois, agora na cabeça, ó rei meu senhor, que teus filhos estão mortos, porque só morreu Aminon. E aí, você lembrou quem é Jonadab? Não. Jonadab foi aquele indivíduo lá atrás que deu o conselho a Aminon para fazer exatamente o que Aminon fez. Jonadab foi quem ensinou a Aminon a aproximar-se da irmã para depois violentá-la. Esse é o Jonadab. É a pessoa cheia de maldade que estava infiltrada na casa de Davi. Talvez você tenha um mal na sua casa que você chama de amigo e você não sabe. Esse mal na casa de Davi se chamava Jonadab. Era o conselheiro das trevas. Era aquele que olhava a destruição da casa de Davi como uma coisa simples, como uma coisa natural. Observe que o mesmo Jonadab que disse a Aminon: olha, Aminon, se finja de doente e espera a sua irmã vir e depois faz o que você quiser. Foi o mesmo Jonadab que disse a Davi: não, Davi, nada grave aconteceu, só morreu Aminon. E todo mundo sabe que um dia Aminon ia morrer pelo que ele fez. Cuidado, nada fica impune. Mas muitas vezes o mal chega na tua casa não somente porque você pecou contra Deus, mas porque você não vigia, porque você permite que o mal esteja infiltrado do seu lado. É o chamado irmão na igreja, que você pensa que é trigo, mas é joio. É o chamado parente que diz que gosta de você, mas só entra na tua casa para tomar nota da tua vida, e os conselhos que lhe dão você só se arrebenta. Presta atenção, meu amigo e minha amiga. Vigia, porque a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. É claro que o crime que Absalão cometeu foi um crime grave. E, de novo, pela lei de Moisés, Absalão deveria ser condenado à morte.
Mas agora o povo não era governado pela lei de Deus. Por mais que a lei de Deus existisse, o povo agora era governado pelos decretos do rei. Então, verso 34 diz: Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho, por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab, o mal infiltrado, disse ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei. Segundo a palavra de teu servo, assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei e todos choraram e sofriam amargamente. Sabe, Aminon foi julgado. Aminon foi condenado à morte pelo próprio irmão. Davi sentiu precocemente uma dor de um mal que vai lhe acontecer no futuro. Tudo isso porque ele atraiu a ira de Deus contra a família. Realmente, Davi não morreu. Como Natã disse a Davi: tão certo como vive o Senhor te perdoou. Você não vai morrer, mas você vai colher a consequência do seu pecado. É verdade que quem vive na prostituição não está morto. Sabe, o sexo, que é uma bênção de Deus na vida do casal, e Satanás usou para banalizar e amaldiçoar e colocar uma maldição hereditária de família para a família. Mas o que as pessoas dizem, não. Deus me perdoou. É vida nova que segue. São pais separados de seus filhos. São mulheres que não conseguem ter um casamento seguro. São homens que não conseguem ter uma esposa em que possa confiar. São pessoas que vivem junto com alguém que chama de marido e de mulher, mas não consegue completar essa relação, como diz a Bíblia: se tornarão os dois uma só carne. Davi atraiu um mal imenso contra a vida dele, não só por causa de uma simples relação sexual, mas o adultério, a desonra à família, e por causa desse fetiche maldito de Davi, ele ainda assassinou Urias. Então ele primeiro perde um filho, que ele achou que seria o primeiro filho da relação dele com Betsabá. Depois, ele perde um dos seus filhos jovens, e também uma filha, que não morreu fisicamente, mas morreu emocionalmente. Foi violentada pelo próprio irmão e a sua honra só foi lavada 2 anos depois. Davi perde Aminon. E Davi também perde Absalão, porque Absalão foge para não encarar a consequência do seu crime. Nós vamos continuar o nosso estudo e você vai ver que, de novo, vai parecer que todo mundo vai esquecer do crime. E eu vou explicar a você que um abismo chama outro abismo. E nenhum mal, ele passa despercebido. Você pode ignorar. Você pode querer fazer de conta que não aconteceu. Mas a mancha, ela está ali. E enquanto ela não for removida, ela vai estar ali. Essa mancha é o mal. Mas o assunto continua na próxima mensagem. Feche seus olhos, é momento de oração, é momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia e pela tua graça. Eu peço ao Senhor, Deus Todo-Poderoso,
em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia e compaixão de cada pessoa que me ouve agora. Tende misericórdia e compaixão de cada pessoa que ora comigo. Meu Deus amado e meu eterno Pai, o Senhor disse que aqueles que vêm até a tua presença, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Meu Deus, olha esse povo que se reúne juntamente comigo pela fé. Olha esse povo que vem até a tua presença para te buscar, para te invocar. Esse povo que escolheu servir a Deus. Esse povo que escolheu estar na presença de Deus. Eu te peço, Senhor dos exércitos, estenda agora tuas mãos santas e poderosas para ter misericórdia daqueles que pecaram contra ti, para perdoá-los, para ter misericórdia dessa família e não permitir que o mesmo mal que veio contra a família de Davi não venha contra a família dessa pessoa. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder em favor do doente, para curá-lo, do perturbado para libertá-lo, do viciado para salvá-lo desse abismo. Meu Deus, restaura o casamento dessa pessoa, salva a esses filhos, esses que têm orado e clamado pela bênção financeira, vem prosperar a obra, o trabalho das mãos dessa pessoa, vem garantir a bênção financeira para o sustento deles, para que eles possam pagar as dívidas, cumprir os compromissos que assumiram. Meu Deus amado e meu eterno Pai, aquele que é inscrito nesse canal, aquele que tem me ouvido diariamente, essa pessoa que ouviu essa mensagem de hoje, meu Deus, venha abençoá-los, venha realizar o desejo do coração deles. Guarda os que saem, os que chegam, dá proteção a cada uma dessas pessoas que estão em contato com a sociedade. Meu Deus, não permita que o violento, nem que o malfeitor, nem que o ladrão alcance essas pessoas, mas que essas pessoas venham estar guardadas, que os bens delas venham estar guardados, porque esse povo que ora comigo se entregam nas mãos do Senhor. Meu Deus, eu peço as bênçãos e as vitórias em todos os sentidos para a vida dessa pessoa, no nome santo e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele que crê, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.